Então hoje a gente vai falar, vamos dar continuidade às nossas regras de derivação e, como estamos num curso voltado para a aplicação, mas que tem que ser uma aplicação embasada, a gente já vai começar a fazer esboço de gráficos. Em geral, o esboço de gráficos para uma turma de ciências exatas, como matemática e física, a gente faz muitas demonstrações de vários teoremas, como o teorema do valor médio, teorema de Rolo, entre outras coisas. A gente vai apenas argumentar a interpretação geométrica desses teoremas. A gente não vai fazer a redução deles quando formos falar do esboço de gráficos. No tocante às regras de derivação, estão faltando duas regras. A primeira, a derivada de f de x igual a x elevado a 1 sobre n, sendo n um número natural e não nulo, e, de quebra, demonstrarmos f de x igual a x elevado a p sobre q, onde p e q são números inteiros. A gente já demonstrou aqui para o n sendo inteiro, não foi isso? A derivada de derivada. Então, pode ser, em vez de ser o n natural, vamos trabalhar com n sendo o próprio inteiro. Tá certo? Sendo n o próprio inteiro. Erro técnico aí na gravação, mas chega. Né? Os inteiros, exceto, é claro, o zero. Porque eu não posso demonstrar isso aqui para o zero? Bom, eu não posso dividir por zero. E depois a gente vai demonstrar para o P e Q, isto é, a expressão para os números racionais. P e Q sendo inteiros e Q diferente de zero. Vocês devem lembrar, lá na teoria dos conjuntos que vocês aprenderam, que se eu colocar o asteriscozinho, significa o quê? Que a gente exclui o zero. Então a gente vai argumentar que para qualquer inteiro e para qualquer racional, a derivada de x elevado a n vai ser n, x elevado a n menos 1. A gente pode estender isso para qualquer real. Só que a demonstração para os irracionais precisaríamos dos épsilons e deltas, coisa que a gente está fugindo um pouco por aqui. Tá certo? Então vamos calcular essa derivadazinha aqui. Ora, sendo f de x igual a x elevado a 1 sobre n, a gente viu no encontro passado, quando a gente foi calcular a derivada da raiz quadrada de z, que bastava elevar ambos os membros ao quadrado para a gente tornar os expoentes inteiros. Se eu tiver um terço, basta elevar ambos os expoentes ao cubo. Um quinto, ambos os expoentes à quinta. 1 sobre n, basta elevar qual expoente para ficarmos com tudo inteiro? N. Então, elevando ao expoente n, ou elevando a enésima potência, então o que é que fica? Lado esquerdo da igualdade, ficaremos com f de x elevado a n. Lado direito da igualdade, simplesmente x. Ok? Ora, agora a gente repara que no lado esquerdo da igualdade, se o n for inteiro e positivo, eu tenho um produto de f de x por ele mesmo n vezes. Se porventura o n fosse inteiro e negativo, isso aqui ficaria 1 sobre f de x, jogaríamos para o lado direito e ficaria o produto de f de x por ele mesmo n vezes. Mas seja como for, multiplicar f de x por ele mesmo n vezes, indiretamente estamos implicando uma composição. Vocês concordam comigo? É a composição de f de x, que é a função de dentro, mas quem é f de x? A priori é isso daqui. E a função de fora, alguma coisa elevada a n. Como n é um número inteiro, a gente já deduziu quem é a derivada de fora. Então nós vamos derivar ambos os membros da igualdade. Ok? Derivar ambos os membros da igualdade. Por quê? Por que a gente vai derivar ambos os membros da igualdade? Porque a gente quer a derivada. Só isso. Tá bom? Se fosse integral, integraríamos assim por diante. Mas o que é que eu tenho do lado esquerdo? No lado esquerdo da igualdade, nós temos função composta. Qual é a derivada da função composta? É a derivada da de fora, aplicada na de dentro. E quem é a derivada de alguma coisa elevada a n? N
vezes alguma coisa elevado a n menos 1. Tá certo? A derivada de alguma coisa elevado a n, seja u elevado a n, v elevado a n, z elevado a n, não importa. Mas como eu tenho uma função composta, como é que fica a regra da função composta? É a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Está claro isso? Isso é consequência da regra da função composta. Entendeu? Se fosse logaritmo de x ao quadrado, então primeiro eu calcularia a derivada do fulano ao quadrado e depois multiplicaria pela derivada do seu logaritmo. Se fosse cosseno de x ao cubo, como a gente já fez aqui em sala, ficaria a derivada do fulano ao cubo vezes a derivada do cosseno. Como a priori nós estamos explicitando f, se não explicitamos, estamos, na verdade, trabalhando implicitamente. É o que a gente chama de derivação implícita, escondida, quando a gente não visualiza diretamente a função f. Então, regra da cadeia. Derivada da de fora, então quem é de fora? Alguma coisa elevada a n. Mas quem é derivada de alguma coisa elevada a n? N, alguma coisa elevada a n menos 1. Só que fica a derivada de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Como estamos derivando ambos os membros da igualdade, quem é a derivada de x? 1. Lembrar que x é x elevado a 1. E a derivada de x elevado a 1 fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. E qualquer coisa no nulo elevado a 0 dá 1. Até aqui, alguma pergunta? Não? Então vamos dar continuidade. Bom, mas espera aí. A gente partiu de quem? De f de x igual a x elevado a 1 sobre n. Como o nosso foco é encontrar exclusivamente a derivada, então onde tem f de x, nós vamos substituir pela nossa função de partida. E qual é a função de partida? X elevado a 1 sobre n. Tá certo? Então, f de x, nossa hipótese inicial é que f de x é x elevado a 1 sobre n. Ora, tem uma propriedade das potências que diz o seguinte: A elevado a B vezes C é A elevado a B vezes C. Tá certo? Então a gente fica com N vezes x elevado 1 sobre N vezes N menos 1, fica 1 sobre N vezes N, que dá 1, menos 1 sobre N vezes 1, que dá 1 sobre N. Até aqui, alguma pergunta? Não? Então vamos para o finalmente. Vezes f' de x igual a 1. Por conseguinte, quem vai ser f'? Vamos pegar esse pessoal que está multiplicando e vamos passá-lo dividindo. Então a gente fica com 1 sobre n vezes x elevado a 1 menos 1 sobre n. Só que a gente aprendeu que tem uma propriedade da potência que nos diz o seguinte: 1 sobre A elevado a B é A elevado a quanto? Menos B. E o que significa multiplicar o menos a alguma expressão? Por exemplo, eu tenho 3 menos x. Se eu multiplicar por menos 1, como é que fica? Inverte os sinais. Então, se eu vou inverter os sinais, ficamos com x. É só inverter. Quem é negativo fica positivo, quem é positivo fica negativo. Então fica x elevado a 1 sobre n menos 1. 1 sobre n é o quê? É o nosso expoente. Conclusão. A derivada de x, em vez de falar 1 sobre n, vamos falar x elevado a alguma coisa. Sendo, é claro, essa alguma coisa constante. E se essa alguma coisa for variável, a gente vai ver outra regrinha. Então x elevado, ou a variável elevada a uma constante, fica constante, variável elevada a constante, menos 1. Derivada da variável elevada a uma constante, variável elevada a constante, menos 1. Se ficou claro isso, a gente vai partir para a última das nossas demonstrações, que é o x elevado a p sobre q. Ok? Bom, vamos agora calcular a derivada de f de x igual a x elevado a p sobre q, onde p e q são inteiros e o q é diferente de zero. Ora, a estratégia inicial é a mesma. Qual?
em vez de trabalharmos com isso daqui sendo um expoente racional, nós podemos elevar ambos os membros da igualdade a quê? Também tem a estratégia B. Qual a estratégia B? X elevado a P sobre Q, se nós quisermos, isso aqui eu vou deixar como atividade para vocês pensarem, se nós quisermos, podemos visualizar X elevado a 1 sobre Q elevado a P. Tá ok? Por quê? Porque essa derivada já conhecemos. Tá claro? Eu vou continuar replicando uma ideia aqui, porque ela já foi utilizada no exemplo anterior. Mas não fica errado visualizar isto e sair usando as derivadas. Porque a derivada de alguma coisa elevada a P, já conhecemos. A derivada de x elevado a 1 sobre Q, já conhecemos. Está claro isso? Então, no caso, vamos elevar ambos os membros da igualdade ao expoente Q. Então, a gente fica com f de x elevado a Q. Ué, por que Q e não P? Porque Q é o meu denominador. Está claro, gente? F de x. Cores distintas para visualizarmos a composição. E do lado direito da igualdade ficamos com x elevado a P. Tá ok? Então estamos omitindo uma fala. Qual é a fala? Elevar ambos os membros da igualdade ao expoente Q. Tá ok? Bom, vamos agora, também omitindo a fala, mas segue a ideia principal, derivar ambos os membros da igualdade. No lado esquerdo da igualdade tem uma função composta. Ora, quem é a derivada de alguma coisa elevada a Q? A derivada de alguma coisa elevada a Q é Q vezes esta alguma coisa elevada a Q menos 1. Só isso? Não. Como temos uma função composta, é a derivada da de fora aplicada na de dentro. Aplicada em F vezes a derivada da função de dentro. Interessante. Quer dizer que quando eu tiver função composta, ao derivar, eu vou ter que multiplicar o resultado pela derivada da função de dentro, ou da função interna. Ao derivarmos uma função composta, está aparecendo como uma venda casada a derivada da função de dentro. Se você vai comprar um pincel novo, tem que vir com tinta. Vai comprar um carro novo, ou pelo menos semi-usado, mas com garantia, vem pneu. Ou você compra o carro, depois compra os pneus. Compra uma bicicleta, depois compra os freios. Bom, tem gente que faz isso, mas a priori a ideia básica é não fazer. Né? Então fica, derivada de fora. Quem é de fora? Alguma coisa elevada a Q. Então fica Q, alguma coisa elevada a Q menos 1. Mas pela função composta, aplicada lá de dentro, vezes a derivada lá de dentro. E quem é a derivada de x elevado a P? P vezes x elevado a P menos 1. Ora, a priori estamos derivando implicitamente. Isto é, estamos usando F sem nos preocuparmos com quem é F. Mas como a gente quer F', e sabemos que é possível explicitar F, como assim explicitá-la? F, a priori, é x elevado a P sobre Q. Então essa expressão fica Q, que multiplica x elevado a P sobre Q elevado a Q menos 1, vezes F' de x, igual a P vezes x elevado a P menos 1. Tá ok? Reparem que a gente está simplesmente substituindo a função F por x elevado a P sobre Q. Lembrando, nem sempre vai ser possível explicitar a função. Mas como a gente tem uma hipótese, tem uma partida, essa partida tem que ser utilizada. Bom, então ajeitando essa expressão, o lado esquerdo da igualdade fica Q vezes x elevado a P sobre Q vezes Q menos 1, fica x elevado a P menos x elevado a P sobre Q. Concordam? P sobre Q vezes Q menos P sobre Q vezes 1. Então a gente fica com x elevado a P menos P sobre Q. Ok, gente? Perguntas? Não? Vezes F' igual a P vezes x elevado a P menos 1. Ora, vou fazer duas passagens em uma. Ver se fica claro. Ver se ficam claras, porque são duas em uma. Nosso foco é isolar F'. Se o nosso foco é isolar F',
essa expressão que está multiplicando-a vai passar dividindo. Então fica Q, denominador, x elevado a P menos Q também vai para o denominador. Está claro até aqui? Bom, então fica esse rapaz dividido por esse. P e Q, vou deixá-los logo na formazinha do nosso expoente. Ou pelo nosso coeficiente. Tá ok? Esse rapaz que está multiplicando passa dividindo. Fica aqui embaixo. Como a gente fez anteriormente, ó, números ficam à esquerda multiplicando e vamos trabalhar com potência. Ora, então fica x elevado a P menos 1, x elevado a P menos 1, menos. Quando a gente divide, esse rapazinho que está no denominador, depois ele vai passar para o numerador. Quando ele passar para o numerador, o que vai acontecer com o sinal desses expoentes? Vão ficar invertidos. Então, quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Está claro, gente? Quem é negativo fica positivo, quem é positivo fica negativo. Já que estamos dividindo x elevado a P menos 1 por x elevado a P menos P sobre Q. Estamos usando o seguinte resultado. X elevado a A dividido por x elevado a B é x elevado a A menos B. Finalmente, o problema não é da aula ainda, ficamos com P sobre Q. P sobre Q? Expoente vezes a variável. Ora, P menos P, 0. P sobre Q menos 1. Interessante, rapaz. Troca a palavra P sobre Q por constante. A derivada da variável elevada a uma constante é constante vezes variável elevada a constante menos 1. Então, aquela nossa regra 1, nessa regra 2, perdão, que é x elevado a n, vocês agora podem estender para qualquer real. Então, a derivada de x elevado a n, sendo n real, é nx elevado a n menos 1. Ah, pessoal, faltam os irracionais. Olha, temos poucas aplicações envolvendo-os, pelo menos no cálculo fundamental, e dá trabalho demonstrá-lo. Então, como a gente está fugindo um pouquinho do trabalho, a gente não vai demonstrar, a gente vai aceitar. Então, quem é a derivada para x elevado a π? Π, x elevado a π menos 1. Tá certo? A gente aceita, a gente não vai demonstrar qual é o nosso foco. Que envolve as aplicações, por enquanto, no cálculo fundamental, não vamos precisar dos irracionais. Então, fechamos as regras de derivação, começaremos agora a fazer as aplicações. Normalmente, a gente apresenta pontos críticos antes de esboço de gráficos. Só que eu vou inverter um pouquinho a ordem para a gente entender o porquê dos problemas de otimização. Entendendo? Dentre todos os cilindros de volume conhecido, por exemplo, uma latazinha de refrigerante de 350 ml, quais devem ser as dimensões da lata para que o material utilizado seja de custo mínimo? Lembrando a engenharia metalúrgica, poderia fazer a seguinte pergunta. Qual tipo de material podem usar? Alumínio? Que outro metal seria útil na confecção dessas latas? Então, como é que a gente otimiza? Então, a gente fica, às vezes, muito distante da interpretação gráfica. Então, a gente tem que fazer essa inversão. Vamos começar a falar sobre esboço de gráficos. De novo, o nosso foco aqui será apenas fornecer algumas utilidades, tanto das derivadas primeira quanto das derivadas segunda. Tá certo? Então, a gente vai dizer de onde vem a regra, só que a gente não vai fazer a demonstração. Então, a primeira coisa, para fazermos um esboço de um gráfico, é determinarmos o domínio da função. Tá certo? Nas engenharias e na tecnologia, de um modo geral, domínio também é chamada condição de contorno. Tá certo? Por que contornar? Porque você dá uma volta ao redor de uma certa região. Então, a primeira coisa a fazer no esboço de gráficos é encontrar o domínio da função. Ok? Repara que isso aqui é independente da derivada. Ora, por quê? Porque se eu tiver algum valor que não pertence ao domínio, eu vou então observar como é que é o comportamento da função nas proximidades desse valor. É como se fosse a ideia de um trilho. Você tem um trilho, aí na ponte a ponte quebra. Né?
Aí continua do outro lado. Então, de repente, eu estava interessado em olhar o material utilizado em toda a confecção do trilho. Ora, e a ponte vai ser excluída nessa confecção? Não, ela vai ser também incluída. Só que eu tenho que olhar o antes e o depois dela. Então, a gente precisa encontrar o domínio. Se houver valor ou valores que não pertençam ao domínio, a gente vai olhar o comportamento da função nas proximidades dele. Então, se existir, repara que esse passo 2 ele é condicional. Condicional a quê? Condicional ao passo 1. Então, se existir um número A que não pertença ao domínio da minha função, ou B, ou C, ou intervalos, tá certo? Então, a ideia básica não é só um valor. Então, se existir um valor ou um intervalo que não pertence ao domínio da função, a gente vai calcular o limite, sempre que possível, de A pela esquerda e de A pela direita. Tá claro? Observação. Podem existir outros valores. Tá claro isso, gente? A ideia básica é, se houver um valor pela direita e pela esquerda, a gente faz o limite. Se houverem 2, faz para um, depois faz para o outro. Houverem 3, um, o outro e o outro. Houverem N, para cada um deles a gente faz os limites laterais. É claro que como a gente está no curso de introdução, o máximo que a gente vai ver aqui são 2 valores. Tá certo? É o máximo que a gente vai pegar aqui com vocês, 2 valores. Outra coisa também, vocês podem acessar sites. Nós temos o Orfon Alpha, nós temos o Sol Matemática, que tem softwares gratuitos que dá para você fazer esboço de gráfico. O nosso foco não é o gráfico pelo gráfico, mas é a interpretação do gráfico. Tá ok? Porque às vezes, embora uma figura não valha mais do que 1000 palavras, mas às vezes as figuras ajudam a resolver os problemas. Afinal de contas, o essencial é invisível aos olhos. Bom, então se existir, então repara que o 2 está condicionado a 1. O 3. Ora, beleza. Repara, por exemplo, o lançamento oblíquo desse pincel. A gente repara que tem momentos onde ele cresce. Opa, vai até aqui. Tem momentos que ele sobe e depois ele desce. Usando os chamados teoremas de Rolle, teorema do valor médio, a gente consegue argumentar que há uma relação direta entre a derivada primeira e o crescimento ou decrescimento de uma função em um intervalo. Então, em dado intervalo, se a função é crescente, né, se ela está subindo, é porque a nossa derivada primeira ela é positiva. Se em dado intervalo a função está decrescendo, é porque a nossa derivada primeira ela é negativa. E vice-versa. Se a derivada primeira for positiva no intervalo, a função cresce. Se for negativa, a função decresce. Está claro até aqui? A demonstração, de novo, é usando esses teoremas que eu falei para o tempo. Teorema de Rolle, teorema do valor médio, tá certo? Então, em dado intervalo, se a derivada primeira for positiva, então a função é crescente. A volta é verdadeira. Se em dado intervalo a minha função é crescente, é porque a derivada primeira ela é positiva. Então é o que a gente chama de condição necessária e suficiente. É a ideia do se e somente se. Derivada primeira positiva, função crescente. Função crescente é porque a derivada primeira é positiva. Vamos negar. Qual é o negar algo positivo? Seria negar menor ou igual. Só que a gente vai excluir aqui o igual, tá certo? Porque o igual ele é o que a gente vai interessar lá nos pontos críticos. A derivada primeira sendo negativa em um intervalo, significa dizer que a função está decrescendo. Ok? Significa dizer que a função ela é decrescente. A volta é verdadeira. Se a função em um dado intervalo é decrescente, é porque a derivada primeira ela é negativa. Bom, vamos pensar um pouco. A função vem crescendo é porque a derivada primeira é positiva. Parou de crescer, depois ela passa a decrescer e a derivada primeira fica negativa. Se ela vinha positiva e passou a ficar negativa,
O que aconteceu? Ela zerou, né? Chega já no máximo, não precisa ficar decorando isso agora não, tá bom? Então, em um dado intervalo nós temos essa relação. Só isso? Não. Repara que no caso do lançamento oblíquo, ela está como se fosse uma barriguinha voltada para cima. Mas algo me impede, de repente, o movimento ser tipo exponencial, com a barriguinha voltada para baixo? Então, como é que ela cresce? Como é que ela decresce? A isso nós chamamos de concavidade. Perdão. Então, em dado intervalo, repara que a gente não está falando em todo o domínio não, viu gente? É sempre em dado intervalo. Então, enquanto a derivada primeira está atrelada ao crescer ou decrescer, a derivada segunda está atrelada ao como cresce, ao como decresce. Então, f de x é côncava para cima. Vamos usar a notação CPC. Não é CQC não, viu gente? É CPC. Tá bom? Côncava para cima. Côncava para cima é como se fosse o nosso sinalzinho da união. Tá certo? Essa aberturazinha. Tá bom? Então é côncava para cima. Então, a minha derivada segunda, ela vai ser positiva. E a recíproca é verdadeira. Nos intervalos onde a derivada segunda é positiva, então a minha função ela é côncava para cima. Já a minha função vai ser, em um dado intervalo, côncava para baixo. E isso, alguém falou aí, ou convexo, tá certo? Côncava para baixo, isso é bom, já está estudando. Né? Eu opto por essa opção aqui, CPB, porque na hora que a gente vai fazer PB, essas coisas todas, Ctrl-C, Ctrl-V só muda o P e o B, só isso. Né? Só por isso. Côncava para baixo, é como se fosse o sinalzinho da interseção. Então isso aqui implica que a derivada segunda, ela vai ser negativa. E nos intervalos, onde a derivada segunda é negativa, isso implica dizer que a função é côncava para baixo. Bom, falta só um detalhe, que é o último passo. Vou colocar aqui. A função vai crescendo, a função vai decrescendo. Até onde ela cresce? Até onde ela decresce? De onde ela vem? Para onde ela vai? Nossa, está parecendo uma coisa filosófica, né? De onde viemos, para onde vamos? Bom, mas a ideia básica é que a última etapa é, assim como eu tenho candidatos a limites laterais, nós vamos também calcular o limite. Quando x vai para o menos e quando x vai, se aplicável, viu gente? Se aplicável, x indo para o menos e x indo para o mais infinito. Então, esse quadro aqui é a ideia básica que a gente precisa para o esboço de gráficos. Em vez de falar, nós vamos pegar aqui dois exemplos de muita utilidade no nosso curso. Então, a gente vai fazer agora dois exemplos de muito uso no nosso curso de cálculo fundamental. O primeiro exemplo é o seguinte. Esboce, ou esboçar, né, o gráfico de f de x igual a x ao cubo menos 3x. Certo? Vamos esboçar esse gráfico, que é uma função polinomial do terceiro grau. As funções polinomiais de terceiro grau serão muito utilizadas aqui pela gente, principalmente depois que a gente apresentar um teorema conhecido como Teorema de Taylor ou Polinômio de Taylor, onde a gente vai argumentar que, sob dadas condições, toda e qualquer função pode aproximar-se por um polinomial. Você pode perguntar assim, e daí? O e daí, a grande vantagem vai ser quando a gente for falar sobre as antiderivadas, expressões integrais. Porque vão ter integrais que não são antiderivadas. E aí como é que a gente resolve? A gente apela. Apela para quem? Para os polinômios, tá certo? Então, mas para apelar para eles, precisamos saber mais ou menos como é que é o comportamento desses gráficos. Então, primeira coisa a saber. Existe alguma restrição a esse nosso domínio?
Traduzindo, qualquer valor de x satisfaz? Sim. Não existe. Quais são as condições para não termos, para termos restrições, perdão? Primeiro, termos frações. E segundo, raízes, sejam as quadradas, raízes quartas, raízes sextas. Então, como não tem restrição, o domínio de nossa função é igual a todos os números reais. Está claro até aqui? O domínio da nossa função são todos os números reais. Então, o passo 2 torna-se desnecessário. Torna-se desnecessário. Eu só vou trabalhar com aqueles valores que não pertencem ao domínio. Como todo mundo pertence, o nosso passo 2 não precisa. Já o passo 3, isto é, saber onde a função cresce ou saber onde a função decresce, está associada à derivada primeira. Se está associada à derivada primeira, vamos calcular. Então, quem é a derivada primeira dessa função? Ora, a gente vai fazer aí passo a passo para ir fixando as regrinhas. Primeiro, a derivada de uma soma ou diferença é a soma ou diferença das derivadas. Ok, gente? A derivada de uma soma ou diferença é a soma ou diferença das derivadas. Outra regra operacional que a gente aprendeu foi a seguinte. A derivada de uma constante vezes uma função é a constante 3 vezes a derivada da função. Então, primeira regra, derivada da diferença. Segunda regra, derivada da constante pela função é a constante da derivada da função. Feitas as regras operacionais, vamos para as regras gerais. Quem é a derivada de x elevado a n? N vezes x elevado a n menos 1. Menos 3 vezes. Lembrar que o x sozinho é x elevado a 1. Então fica 1, x elevado a 1 menos 1. Certo? Sempre lembrando que o x sozinho é x elevado a 1. Ora, excluindo-se o caso particular do zero, quem está querendo comportamento nos extremos, ou seja, comportamento em todo o domínio, 1 menos 1 dá 0, x elevado a 0, para x vezes 0 vale 1. Então fica 1 vezes 1 vezes 3, fica 3. Então nós teremos 3x ao quadrado menos 3. Então nós temos duas maneiras de pensar isso daqui. Primeiro, ou eu trabalho com a desigualdade. Primeiro olho para esse rapazinho maior do que 0. Depois eu olho para esse rapazinho menor do que 0. Ou, rapaz está apontado, né? Olhar para onde ela é positiva, olhar para onde ela é negativa. A gente pode usar a lei do menor esforço. Ou usar aquilo que vocês sabem. Em vez de olhar para o maior que ou para o menor que, a gente olha para o igual. A gente vai então igualar a 0. Depois que a gente igualar a 0, a gente vai analisar a nossa função. Tá certo? Então, em vez de olhar para o maior que ou para o menor que, vamos trabalhar diretamente com as raízes. Tá certo? Vamos trabalhar diretamente com as nossas raízes. Então, fazendo f' igual a 0, de novo, por quê? Porque ou eu faço essa função maior que 0, depois eu faço essa função menor que 0, mas fazer duas análises, ó, faço uma única análise. Faço a análise do f' igual a 0. Fazendo f' igual a 0, segue-se que 3x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Jogando menos 3 para o outro lado, 3x ao quadrado é igual a 3. Dividindo todo mundo por 3, x ao quadrado igual a 1. Como estamos nos reais, quais são os valores de x? Tais que ele vezes ele mesmo são iguais a 1. Menos 1 e 1. Ora, sendo x as suas raízes da derivada primeira, menos 1 e 1, significa dizer então que menos 1 e 1 zeram a nossa função. Menos 1 e 1 zeram a nossa função. Vamos pensar um pouquinho. A gente deu uma dica para vocês, quando calculávamos os limites, de como saber os sinais antes, entre e depois das raízes. Né? Ou a gente usa para a ideia mesmo sinal de A, contrário sinal de A, mesmo sinal de A,
mas isso aí é muito restrito à função do segundo grau, ou a gente faz uma ideia básica. Qual é a ideia básica? A gente vai trabalhar via substituição de valores, via limites. Como assim? Me dê um exemplo de um número que seja menor do que menos 1. Menos 2. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 3. 12 menos 3. Positivo ou negativo? Então, os valores menores que menos 1 tornam positiva a minha derivada primeira. Repara, mesmo sinal de A. É a mesma ideia, gente. É porque o problema do mesmo de A, contrário de A, mesmo de A, ou Camac, esse é o novo, está restrito à função do segundo grau. Eu quero gráfico. Posso trabalhar com terceiro grau, quarto grau e mesmo grau. Me dê exemplo de um número entre menos 1. Então, o que garante isso? Tem teoremas que tratam da vizinhança do sinal. Tá certo? Então, os teoremas garantem isso. Você pode sair atribuindo valores, pelo menos, para a gente observar isso daqui. Agora, cuidado. Exemplo de um número entre menos 1 e 1. Vou pegar o menos 2? Não, porque menos 2 está à esquerda do menos 1. 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 3, 0. Menos 3, menos 3. Positivo ou negativo? Negativo. Tem agora um exemplo de um número maior do que 1. 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, menos 3, 9, que é positivo. Conclusão. Cuidado com o impulso, para não ficar, opa, risco aqui. Calma. Ele está fazendo duas análises em uma. Qual é a análise? Para valores menores que menos 1, a derivada, porque eu estou olhando para a derivada, viu, gente? Para valores menores que menos 1, a nossa derivada é positiva. Se a derivada é positiva, é porque para valores menores do que menos 1, a nossa função ela é crescente. Idem para valores maiores do que 1. A função vai ser decrescente. Todavia, entre menos 1 e 1, como a derivada primeira é negativa, a nossa função vai ser decrescente. Aí a pergunta que naturalmente urge tem urge e tem um surge. Ela urge, porque vem de aquele espanto. Poxa, e o que acontece no menos 1 e no 1? Por enquanto, a gente vai vê-lo graficamente. Depois a gente vai entender melhor. Então, do passo 3, a gente chegou que a derivada primeira é 3x ao quadrado menos 3. E a gente notou que, para valores menores do que menos 1, ou valores maiores do que 1, a nossa função é crescente. Nesse intervalo, entre menos 1 e 1, a nossa função ela é decrescente. A pergunta que se faz é, como cresce? Como decresce? Aí a gente vai para a derivada segunda. Ora, de novo, nós temos uma diferença de funções. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então fica a derivada de 3x ao quadrado menos a derivada da constante 3. Ora, a derivada constante pela função é a constante vezes a derivada da função. E quem é a derivada constante? 0. Sabemos que a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então essa expressão é simplesmente igual a 6x. Assim como o procedimento anterior, quais são os valores que tornam f2' positiva e quais são os valores, coloca no plural, mas pode ser o único valor, que a tornam negativa. Então, em vez de olhar f2' maior do que 0, f2' menor do que 0, a gente vai diretamente no 0. Então, f2' de x igual a 0 significa dizer que 6x é igual a 0. Por conseguinte, x é igual a 0. Então, eu tenho que analisar o antes e o depois do 0. Notem que, de fato, estamos sempre colocando aqui uma bolinha, mas a ideia básica não é a bolinha, é o zero da função. Zeros da derivada primeira, zero da derivada segunda. Antes do zero, eu tenho valores positivos ou negativos? Ora, basta testar. Pegue qualquer número negativo multiplicado por 6, fica negativo. Então, à esquerda nós temos os valores negativos e à direita ficam os valores positivos. Se à esquerda ficam os valores negativos, é porque nós temos que a concavidade ela é voltada para baixo.
Isto é a barriguinha desse tipo. Tá certo? Já à direita, ficamos com a concavidade para cima. Isto é, a barriguinha tipo o sinalzinho do U, da união. Bom, agora a gente precisa saber o seguinte. Poxa, já sabemos que para valores menores do que menos 1, a função ela vem crescendo, né? Mas ela vem crescendo de onde? Aí depois para o x maior do que 1, a função continua crescendo. E ela vai crescer até onde? Então, de onde ela cresce? Até onde ela vai crescer? De onde ela vem para onde ela vai? Nossas perguntas filosóficas. Então, nós vamos calcular o limite. Tanto quanto x tende para o menos infinito, quanto o limite quando x tende para mais infinito da nossa função. Ora, a gente já argumentou para vocês que infinito elevado ao expoente é infinito. E infinito menos infinito tem determinação. Então o que é que a gente faz? A ideia básica lá da nossa função é colocar o x de maior grau em evidência. Então lembrando, a nossa função é essa. X ao cubo menos 3x. Colocando o x de maior grau em evidência, mas por que a gente coloca o x de maior grau em evidência? Para que apareça 1 sobre x elevado a n. E a gente sabe que quando x vai para o mais ou para o menos infinito, 1 sobre x elevado a n vai para onde? Certo. Então a gente fica com 1 menos 3 sobre x ao quadrado. Mesma coisa aqui embaixo. X ao cubo menos 3x. Então isso aqui passa a ser o limite. Quando x tende para o mais infinito, colocamos o x de maior grau em evidência. X ao cubo vezes 1 menos 3 sobre x ao quadrado. Ora, quando x tende para o mais infinito, 3 sobre A, o que é extremamente grande, dá o quê? Extremamente pequeno, 0. Ficamos com 1 menos 0, que dá 1. O infinito não é número, é símbolo. Mas é um símbolo que representa números. Então a essência ser número está mantida. Traduzindo, por ser negativo, qualquer número negativo elevado a expoente ímpar fica o quê? Negativo. Então esse rapazinho é menos infinito. Positivo, elevado a qualquer que seja o expoente, fica positivo. Então a função ela vem crescendo lá de baixo. Cresce, 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 cresce. Tem um momentozinho que ela vai decrescer, mas depois ela volta a crescer e vai crescer lá para o infinito. A gente vai já fazer o esboço do gráfico. Mas antes de fazermos o esboço do gráfico, nós vamos fazer um quadro resumo, como nós tínhamos autores antigos fazendo. Porque hoje o Stuart, que é o livro que a gente está usando mais, ele deixou de lado essa essência do Leithoud. Já que a gente costuma dizer que o Stuart é uma cópia do Leithoud. O Leithoud, que é da minha geração e da geração anteriorzinha à minha, ele fazia um quadro resumo. Então a gente vai fazer tudo isso que a gente fez em um pequeno quadro resumo. Desse quadro resumo, vamos confeccionar a tabela. Então eu vou fazer agora, a gente já poderia confeccionar direto o gráfico. Só que a gente vai usar uma ideia, e essa ideia foi utilizada por um autor, conhecido como Leithoud, tá certo? Ainda existe alguns livros dele aqui nas bibliotecas, e o Leithoud já usava essa ideia de outros autores e assim por diante. A ideia básica é fazer uma tabela. Já que dizem que, já que a parte visual facilita, então a gente vai fazer uma tabelazinha. E nessa tabela, os principais valores que nos interessam são as raízes das derivadas primeira e segunda. Quantas raízes da derivada primeira teve? Quantas raízes da derivada segunda teve? 1. Então nós temos 3 raízes. São distintas ou alguma delas se repetiu? Distintas. Então a gente vai analisar antes da menor delas, entre a menor e a intermediária, entre a intermediária e a maior, e depois da maior. Então nós vamos fazer uma tabelazinha com a seguinte quantidade de linhas e colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Tá certo? Hã? Não, é para interpretarmos a tabela. Ou seja, porque a derivada primeira tem uma utilidade. Crescer, decrescer. A derivada segunda tem uma outra utilidade. Tipo de concavidade. Porque eu posso estar crescendo com a concavidade para cima, continuar crescendo com a concavidade para baixo. Como eu posso decrescer com a concavidade para cima e depois decrescer com a concavidade para baixo. Então, eu posso ir direto no gráfico, a partir das informações que a gente tem? Pode e deve. Mas, por enquanto, a tabela ela é útil para a gente confeccionar ideias, para a gente construir ideias. Então, nós vamos fazer nessa tabelazinha o seguinte. Vamos colocar
7 linhas, que é para os 3 valores dados, com mais uma linha informativa. Então vão ser 8 linhas que a gente vai construir nessa tabela. Certo? Nós vamos construir uma tabelazinha com 8 linhas. Como estamos sem instrumentos, vamos optar por fazer ondulado mesmo a ideia. Então, no primeiro valor, na primeira coluna, então, a quantidade de linhas são os valores. A primeira coluna é a variação da nossa função x, ou da nossa variável x. Quais foram os valores que a gente encontrou? Como raiz da derivada primeira e segunda? Menos 1, 0 e 1. Então, eu vou analisar o que é que acontece com x menor do que menos 1. Ora, vamos ver o que é que significa x ser igual a menos 1 neste caso. Vamos analisar a função entre menos 1 e 0. Vamos tentar saber o que é que significa o x ser igual a 0, porque 0 foi raiz da derivada segunda. Menos 1 foi raiz da derivada primeira. Depois nós temos o x entre 0 e 1. Temos o x igual a 1. E, por fim, vamos analisar o x maior do que 1. Então, note. Com base nos 3 valores, eu tenho 4 intervalos a analisar. Antes, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro e depois do terceiro. Além dos próprios valores. Porque a interpretação desses valores é o que a gente vai querer mais na frente, nos chamados problemas de otimização. Então, a gente tem 4 intervalos com os 3 valores, 7 linhas, e a linha de origem, que é a linha informativa. Então, são 8 linhas. Quantas colunas? Em geral, são 5 colunas. A segunda coluna é a própria função f nesses valores, isto é, vamos tentar descobrir qual é o valor numérico da função f nesses valores. Por quê? Para termos uma noção de escala. Tá certo? Então, eu vou calcular o f de menos 1, o f de 0 e o f de 1 para ter mais ou menos noção de escala. Depois vamos analisar a derivada primeira. Por que analisar a derivada primeira? Para saber onde a função cresce ou onde a função decresce. Depois vamos analisar a derivada segunda. Por que analisar a derivada segunda? Para saber o tipo de concavidade, porque ela pode crescer com a concavidade, depois continuar crescendo com a outra concavidade. E por fim, e não menos importante, porque é justamente isso que nos interessa, é a chamada conclusão. Então, o que é que eu posso concluir acerca destas minhas informações? Certo? Conclusão acerca das informações. Então, de novo, nós temos, não escrevam, prestem atenção, bando de massa. Mas sem alça, por enquanto, porque a gente está carregando vocês, né? Mas depois você tem que andar sozinho. Vamos lá. De novo, presta atenção. Por que 7 intervalos? Gente, não importa 7, 8, 20, não importa. O que origina, ou que motiva, são as raízes das derivadas primeira e segunda. Tá certo? O que nos motiva são as raízes da derivada primeira e segunda. Se eu tivesse 12 raízes, a gente usaria o Excel, então usaria software, aí é demais. O máximo que eu vou trabalhar aqui com vocês são 4 raízes distintas, tá certo? Então 12 aí já é demais. Então é importante a gente compreender o que está acontecendo. Então o f de x, eu não olho a função nos intervalos. Por que não olho nos intervalos? Porque nos intervalos eu tenho a derivada primeira e a derivada segunda para analisar. Está claro isso? Então eu não olho a derivada primeira, ou não olho a função nos intervalos. Eu olho a função nos próprios valores para ter uma noção de escala. Como a nossa função f de x é x ao cubo menos 3x, quem é o f de menos 1? Menos 1 ao cubo menos 3 vezes menos 1. Menos 1 ao cubo menos 1. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. Quem é o f de 0? 0. Quem é o f de 1? Menos 2. Então, só me interessa a função nos valores para ter mais ou menos uma noção de escala. Olha a dica aqui. Se eu tiver mais ou menos noção de escala,
eu vou saber mais ou menos o comportamento da função, mesmo sem ter analisado a derivada primeira e a derivada segunda. Embora eu vou precisar delas. Tá certo? Então nós temos x menos 1, x0, x1. Tentando manter mais ou menos a escala, estaria aqui o número 2. E aqui embaixo estaria o número menos 2. Repara, quando x for menos 1, a função vale quanto? 2. Você lembra como é que a gente faz para encontrar um ponto dadas as coordenadas? A gente traça paralelas, né? Paralelas aqui aos eixos. Estou traçando uma paralela ao eixo y, passando por x igual a menos 1. Depois, traçando a paralela ao eixo do x, passando por 2, eu vou ter um valor. Então, menos 1, 2. Quando x for 0, y dá 0. E quando x for 1, y dá 2. Tá ok, gente? Cuidado com a tentação de, traçar uma reta. Cuidado com essa tentação. Então, é só para a gente ter uma noçãozinha de escala. Tá ok? Tá ok até aqui? Vamos lá. Quais foram, agora eu vou olhar o seguinte, quais foram os valores que zeraram a derivada primeira? Os valores que zeraram a derivada primeira, ou suas raízes, foram menos 1 e 1. Vamos analisar agora os intervalos. Se o x for menor do que menos 1, a minha derivada primeira ela foi o quê que a gente observou? A nossa derivada primeira ela era positiva. Entre menos 1 e 1, concordam comigo que a derivada primeira, conforme nossa análise, ficou negativa? Aí no zero, não importa, o zero ele é raiz da derivada segunda. Derivada segunda com derivada segunda. Primeira com primeira, tá certo? E para o x maior do que 1, a minha derivada primeira foi positiva. Qual foi o valor que zerou a derivada segunda? No nosso caso, foi o zero. A gente observou que antes dele, o que acontecia com a derivada segunda? Ela era sempre negativa. Depois dele, ela ficou sempre positiva. Então vamos às nossas conclusões. Pelo fato de ser positiva a derivada primeira para os valores menores do que menos 1, segue-se que a nossa função ela é crescente. Mas como é que ela cresce? Pelo fato de ser negativa a minha derivada segunda, ela é crescente com concavidade voltada para baixo. Isso é do tipo sinalzinho de interseção. Eu não preciso usar todo ele não, viu gente? Posso usar só um trecho dele. Pode ser só esse trechozinho, como pode ser só o outro trecho. Bom, quando a gente tem algum dos zeros, a gente pula para olhar só os sinais. Depois a gente vai dar uma definiçãozinha para esses valores. Derivada primeira negativa, a função ela é decrescente. E qual é a sua concavidade? Ora, como a derivada segunda continua negativa, a concavidade continua para baixo. Sim, daí? Opa, isso é informação interessante para a gente. A função cresce com a concavidade para baixo, certo? Com a barrigazinha assim, ó. Cresce, cresce, cresce. Depois ela parou de crescer. E agora ela começa a decrescer. Se ela vinha crescendo e passou a decrescer, é porque nesse pequeno intervalo, o que é que eu estou tendo? Nesse pequeno intervalo, o que está acontecendo, gente? Não é malabarismo não, vamos lá. Nesse pequeno intervalo, o que é que eu tenho? Opa, nesse rapazinho aqui, a derivada primeira zerou, né? Interessante. Mas a gente não está interessado por enquanto isso não. A gente está observando que ela cresceu, 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 parou de crescer. Começou a decrescer. Então, para esse intervalo, eu tenho o quê da nossa função? O maior valor observado nesse pequeno intervalo. Então, nesse caso, eu tenho um máximo local. Local? Dentro de uma localidade, eu tenho um valor máximo. Não vou dizer que ele é o máximo de todo o intervalo. Mas, pelo menos, nessas proximidades, ele é o maior dos valores. Então, o que é o máximo? Ora, o máximo, depois a gente vai definir isso formalmente, significa dizer que é aquele valor tal que ele é o maior valor que a função assume dentro do intervalo. Se o máximo é o maior, o que seria o mínimo?
o menor valor do intervalo. Vamos continuar. Tem um zero? Tem. A gente pula e continua fazendo análise. A minha derivada primeira, ela é negativa. Sendo negativa, ela continua decrescente. Só que agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Como a derivada segunda é positiva, sua concavidade foi modificada. Isto é, ela vinha decrescendo com a barriguinha para cima. Agora vai continuar decrescendo, só com uma barriguinha para baixo. Como se fosse tipo S. Tá certo? Faz isso. Vai dar para perceber? O Szinho. Nesse valor, onde ela muda a concavidade, a gente diz que ela está sendo inflexionada. Inflexionada ou ponto de inflexão. Então, a definição que depois a gente vai formalizar é a seguinte, que é um ponto de inflexão. É aquele ponto onde a função muda de concavidade. Tá certo? Ponto de máximo é o maior valor dentro de um local. Mínimo, o menor valor de outro local. Fala. Não. No menos 1, concavidade. Então ele está olhando para a concavidade. Tá certo? Então que ela continua decrescendo, só que mudou a concavidade. Tem algum zero na derivada primeira ou derivada segunda? Tem. Aí você pula e vai para o último intervalo. A derivada primeira, ela é positiva. Se ela é positiva, a função fica crescente. Desculpe, crescente. Mas qual é o tipo de concavidade? A mesma, não mudou não. Continua com concavidade para cima. Porque nada me impede dela mudar, ou seja, continuar crescendo ou passar a ser decrescente e mudar a concavidade também. A gente vai ver isso mais adiante. Opa, agora vamos pensar. A função... Imagina uma montanha russa. Ela cresceu, agora vem decrescendo, decrescendo. Chegou no fundo do poço, mas ninguém fica deprimido com isso, começou a subir. Ela vinha decrescendo, decrescendo, parou de decrescer, começou a crescer. Se ela parou de decrescer, porque nesse intervalo ela é o quê? Da nossa função. Eu não tenho mais valores menores que ele. Depois eu vou começar a crescer. Então o que é que nós temos? Nesse intervalo, um menor valor ou mínimo, aqui a gente vai chamar de mínimo local. Isso aqui eu vou definir formalmente na próxima aula. Tá certo? Máximo, mínimo e inflexão, formalmente vamos definir no próximo ponto. Bom, então como é que ficaria mais ou menos o nosso gráfico? A função ela vem decrescendo. A função ela vem crescendo. Mas ela cresce com concavidade para baixo. Então ela vem crescendo, vai, até chegar aqui. Como é que eu sei que ela vem do menos infinito? Porque quando x tende para menos infinito, a função tende para menos infinito. Quando x vai estar lá na extrema esquerda, a função vem lá de baixo. Tá certo? Então, ó, concavidadezinha para baixo. Entre menos 1 e 0, o que é que acontece? Entre menos 1 e 0, a função continua, a função vai ser decrescente, embora continue com concavidade para baixo. Certo? É como se fosse é como se fosse, não é? Vem com uma parábolazinha, só que tem um corte bem aqui. Depois o que acontece? No 0, ela vai mudar ela vai mudar a concavidade. Ela vai continuar decrescendo, só que com outra concavidade. Ó. Vem com a barriguinha para cima, agora com a barriguinha para baixo. E depois ela vai crescer até o infinito. Tá claro? Então esse aqui que parece um tio é o esboço do gráfico dessa função. Repara que eu tenho duas vantagens aqui nessa coisa, no esboço do gráfico. Fazendo em escala, ou, como antigamente na minha época a gente fazia, usando papel milimetrado, ou coisa calma, a gente fazia isso. Repara, em algum momento a gente falou das raízes da função? Não. Mas de quebra, a gente sabe que essa função tem 3 raízes distintas. Uma menor do que menos 1, uma que é 0, e a outra que é maior do que 1. Se eu tivesse feito esse gráfico em escala real, usando papel milimetrado e tudo mais, eu teria condições de saber quem é essa e quem é essa outra raiz. Certo? Então esse daqui é um esboço do gráfico da nossa função. É só o primeiro. Então, se tiver dúvidas, serão naturais. Depois a gente vai, com o treino, aprendendo a interpretar gráficos. Porque o nosso foco aqui não é só fazer,
é interpretar. Como assim? A gente fez a construção e exibiu o gráfico. Com essa aplicação, o nosso foco é o contrário. Dado o gráfico, vamos fazer as interpretações. Isto é, dado o gráfico, o que é que eu posso concluir? Quem é máximo local? Quem é mínimo local? Quem é ponto de flexão? É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais esboço de gráfico, para depois, repara que uma coisa interessante aconteceu. O máximo local ou o mínimo local foram obtidos quando a derivada primeira foi o quê? Quando x foi menos 1 ou x igual a 1, o que aconteceu com a derivada primeira? Ah, rapaz, zero. Cenas da próxima aula.